bem-vindo ao seu pesadelo mais profundo. Aqui as sombras ganham vida e os sussurros revelam segredos obscuros. Prepare-se para mergulhar em histórias que vão gelar seu sangue. Se você é corajoso o suficiente, fique conosco até o final. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque às vezes, o terror vem quando você menos espera. E aí, estão preparados? Robert Pickton é um dos serial killers mais infames da história canadense, cuja vida e crimes deixaram uma marca indelével na sociedade e no sistema de justiça do país. Nascido em 24 de outubro de 1949, em Port Coquitlam, na Colômbia Britânica, Pickton cresceu em uma família de fazendeiros e passou grande parte de sua vida trabalhando na propriedade da família, que mais tarde se tornaria o cenário de seus crimes horrendos. Nos anos 90, o desaparecimento de várias mulheres em Vancouver chamou a atenção da polícia, mas muitos desses casos foram inicialmente ignorados. As vítimas, em sua maioria, eram mulheres em situação de vulnerabilidade, muitas das quais pertenciam a comunidades marginalizadas, como a população indígena e trabalhadoras do sexo. O desprezo pelo desaparecimento dessas mulheres evidenciou as falhas do sistema que deveria protegê-las. Pickton foi finalmente preso em 2002, após uma batida policial em sua fazenda, onde as autoridades encontraram evidências devastadoras que ligavam-no a uma série de assassinatos. A investigação revelou um padrão chocante de abuso e exploração, com Pickton confessando ter matado várias mulheres, embora o número real possa ser ainda maior. Sua narrativa de horror não só expôs a brutalidade de seus atos, mas também levantou questões cruciais sobre a segurança das mulheres e a eficácia das investigações policiais. O caso de Pickton não é apenas uma história de crime, é uma reflexão sobre as falhas sociais e institucionais que permitiram que esses crimes ocorressem por tanto tempo. A luta das famílias das vítimas por justiça e reconhecimento ressoou profundamente, destacando a necessidade de mudanças significativas na forma como a sociedade trata as pessoas em situações vulneráveis. A vida e os crimes de Robert Pickton são um lembrete sombrio das realidades que muitas vezes ficam nas sombras, e sua história continua a provocar discussões sobre justiça, empatia e a necessidade de proteger os mais vulneráveis. O impacto de seus atos e a resposta da sociedade a eles são temas que merecem ser explorados, não apenas como um relato de horror, mas como uma chamada à ação para evitar que tais tragédias se repitam. Os crimes de Robert Pickton emergiram como um dos casos mais chocantes da história criminal canadense. Entre 1983 e 2002, ele foi associado ao desaparecimento de mais de 49 mulheres, principalmente de comunidades vulneráveis em Vancouver, muitas delas usuárias de drogas ou trabalhadoras do sexo. A maioria das vítimas era marginalizada e enfrentava diversas dificuldades sociais, o que levou a uma resposta policial inadequada. Pickton operava uma fazenda na região de Port Coquitlam, onde, durante as investigações, a polícia encontrou evidências horripilantes, incluindo restos humanos e pertences pessoais das vítimas. A batida policial na fazenda ocorreu em fevereiro de 2002, quando as autoridades começaram a conectar os desaparecimentos ao fazendeiro. Ele foi preso e, durante os interrogatórios, começou a confessar seus crimes. As investigações revelaram que Pickton atraía suas vítimas para a propriedade, onde cometia os assassinatos. A brutalidade de seus atos era chocante. Ele alegou ter matado algumas mulheres com um revólver, enquanto outras foram mortas de formas igualmente horríveis. Os relatos de suas confissões, embora perturbadores, forneceram um vislumbre do perfil psicológico de um serial killer que operou impunemente por tanto tempo. A polícia de Vancouver foi criticada por sua lenta resposta aos desaparecimentos, com muitas vozes apontando que a sociedade não levou a sério os alertas sobre as mulheres desaparecidas. O caso expôs uma falha institucional, destacando a necessidade urgente de reformas nas políticas de proteção a grupos vulneráveis. O julgamento de Pickton começou em 2007 e foi marcado por intensa cobertura da mídia. Ele enfrentou 27 acusações de assassinato em primeiro grau, e o tribunal acabou condenando-o por 6 desses assassinatos. O caso gerou protestos e mobilizações sociais, com familiares das vítimas exigindo justiça e mudanças nas políticas de segurança. Pickton foi condenado à prisão perpétua em 2007, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Seu caso deixou um legado perturbador, revelando as lacunas no sistema de justiça e a necessidade de dar voz às mulheres que enfrentam situações de vulnerabilidade. A tragédia das vidas perdidas continua a ecoar.
servindo como um lembrete sombrio da brutalidade do crime e da responsabilidade coletiva em proteger os mais vulneráveis na sociedade. Robert Pickton foi capturado em 2002 após uma série de eventos que culminaram em uma batida policial em sua fazenda em Port Coquitlam, na Colômbia Britânica. A investigação começou a ganhar força devido ao desaparecimento de várias mulheres em Vancouver, especialmente aquelas que pertenciam a comunidades vulneráveis, como usuárias de drogas e trabalhadoras do sexo. Muitas delas haviam desaparecido sem deixar rastros, levando a um crescente clamor por respostas. Em 2001, a polícia iniciou uma investigação formal sobre os desaparecimentos, mas os esforços foram prejudicados por uma falta de recursos e por preconceitos sociais em relação às vítimas. No entanto, o caso começou a mudar quando uma mulher conseguiu escapar de uma situação perigosa em que estava envolvida com Pickton. Ela relatou à polícia, levantando suspeitas sobre o fazendeiro. Em fevereiro de 2002, a polícia, com a ajuda de informações e testemunhos adicionais, decidiu realizar uma operação de busca na propriedade de Pickton. O que inicialmente era uma investigação sobre desaparecimentos rapidamente se transformou em uma caçada por evidências de assassinatos. Durante a busca, os policiais encontraram uma série de itens perturbadores, incluindo restos humanos e objetos pessoais que pertenciam a várias mulheres desaparecidas. A situação se agravou ainda mais quando Pickton foi detido e interrogado. Durante os questionamentos, ele fez várias declarações incriminadoras que levantaram mais dúvidas sobre sua culpabilidade. A polícia continuou a coletar evidências, realizando investigações forenses que revelaram a extensão de seus crimes. Pickton foi formalmente acusado em abril de 2002 e, posteriormente, enfrentou uma série de acusações de assassinato em primeiro grau. Seu caso atraiu intensa atenção da mídia, resultando em uma cobertura extensa que expôs não apenas os crimes horrendos, mas também as falhas do sistema que permitiu que ele operasse por tanto tempo sem ser detido. O julgamento de Pickton, que começou em 2007, foi um dos mais notórios da história canadense. Ele foi condenado por 6 dos 27 assassinatos pelos quais foi acusado, e sua prisão e julgamento geraram uma onda de protestos e mobilizações sociais, com famílias de vítimas exigindo justiça e reconhecimento. A captura de Pickton não apenas encerrou uma sequência horrenda de crimes, mas também lançou luz sobre questões sociais mais amplas, como a segurança das mulheres e a necessidade de um sistema policial mais eficaz na proteção de comunidades vulneráveis. Sua prisão se tornou um marco na luta por justiça e uma reflexão sobre a responsabilidade da sociedade em lidar com a violência contra as mulheres. O julgamento de Robert Pickton, iniciado em 2007, foi um dos mais notórios e impactantes da história canadense, atraindo intensa cobertura da mídia e a atenção do público. Pickton enfrentou 27 acusações de assassinato em primeiro grau, relacionadas ao desaparecimento de mulheres em Vancouver. O caso levantou questões críticas sobre a segurança das mulheres e as falhas do sistema de justiça. Durante o julgamento, a defesa de Pickton argumentou que ele não era culpado de todos os assassinatos e tentou desviar a responsabilidade, sugerindo que as mortes poderiam ter ocorrido por acidente ou envolvimento de terceiros. No entanto, a promulgação das provas, incluindo depoimentos de sobreviventes e evidências forenses, foi devastadora para sua defesa. Os promotores apresentaram um forte caso, detalhando o histórico de Pickton e suas interações com as vítimas. O tribunal ouviu relatos de sobreviventes que escaparam de situações de perigo em sua propriedade, oferecendo descrições vívidas de suas experiências aterradoras. Esses testemunhos foram cruciais para demonstrar o padrão de comportamento violento de Pickton. A prova forense, incluindo restos humanos e pertences pessoais encontrados em sua fazenda, ajudou a estabelecer a ligação entre Pickton e as vítimas desaparecidas. A presença de evidências tão contundentes fez com que muitos se perguntassem como ele conseguiu operar sem ser detido por tanto tempo. Além disso, o tribunal foi impactado por evidências de como a polícia falhou em abordar adequadamente os desaparecimentos de mulheres, o que acabou gerando protestos e indignação entre ativistas e familiares das vítimas. Muitos argumentaram que a marginalização das vítimas contribuiu para a falta de uma investigação adequada. O julgamento durou vários meses e a tensão aumentou à medida que novos detalhes dos crimes de Pickton surgiam. Finalmente, em dezembro de 2007, ele foi condenado por 6 dos 27 assassinatos. A sentença foi um alívio para as famílias das vítimas, mas muitos ficaram desapontados com o fato de que ele não foi responsabilizado por todos os crimes. Pickton foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos, um desfecho que trouxe algum senso de justiça.
mas também deixou cicatrizes profundas nas comunidades afetadas. O caso trouxe à tona a necessidade de reformas no sistema de justiça e na proteção das mulheres, especialmente aquelas em situações vulneráveis. A história de Pickton não apenas expôs a brutalidade do crime, mas também catalisou uma discussão essencial sobre como a sociedade trata as mulheres em risco. O julgamento serviu como um lembrete sombrio da importância de ouvir as vozes das vítimas e da urgência em proteger os mais vulneráveis. A história de Robert Pickton e os crimes que cometeu são um lembrete sombrio das falhas no sistema de justiça e da urgência em proteger aqueles que vivem em situações vulneráveis. O caso não apenas chocou a sociedade canadense, mas também levantou questões cruciais sobre a marginalização de mulheres, especialmente aquelas que pertencem a comunidades vulneráveis. A luta das famílias das vítimas por justiça e reconhecimento se tornou um ponto central nas discussões sobre a segurança das mulheres, exigindo mudanças significativas na forma como a polícia e a sociedade lidam com o desaparecimento de pessoas. O julgamento de Pickton expôs não só a brutalidade de seus atos, mas também a necessidade de uma abordagem mais empática e eficaz para lidar com crimes contra mulheres. A cobertura extensiva da mídia ajudou a trazer à luz as histórias das vítimas, que muitas vezes foram ignoradas, e serviu como um chamado à ação para todos nós. É vital que continuemos a discutir e refletir sobre esses temas, para que tragédias semelhantes não se repitam no futuro. As lições aprendidas com o caso de Pickton são essenciais para moldar políticas e práticas que visem a proteção e o respeito à dignidade de todas as pessoas. A sociedade deve se unir para garantir que as vozes das vítimas sejam ouvidas e que haja justiça para aqueles que foram silenciados. Em um mundo onde o medo e a violência podem prevalecer, é nossa responsabilidade coletiva criar um ambiente mais seguro e acolhedor. Precisamos garantir que todas as mulheres, independentemente de sua origem ou situação, tenham a proteção e o apoio que merecem. Agradecemos por sobreviver até o final deste vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se tiver coragem, claro. Novos horrores te esperam, todos os dias às 18h30. Até mais!